Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Otacílio Nascimento, gerente de comunicação da Toyota Brasil e diretor da Fundação Toyota. Otacílio, é um prazer enorme ter você hoje aqui com a gente. Um prazer, o prazer é todo meu, estou super feliz de estar aqui. E comigo na bancada a professora Thelma Rocha, professora da graduação de administração da SPM São Paulo. Obrigado, professora, pela presença. Obrigada pelo convite. Otacílio, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, com apoio da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo, e apoio da Rede Brasil do Pacto Global. Vamos lá, hoje o tema é ESG. ESG, muito bom. Otacílio, a Toyota é uma referência mundial e aqui também no Brasil, tanto nos seus processos otimizados, como na preocupação com o meio ambiente. Conta pra gente a visão não só da empresa, mas da fundação na área de ESG. Muito bom. Boa pergunta, Pedro. Muito do meu dia a dia é falar sobre ESG e eu tenho observado que cada vez mais esse é um tema que está presente nas organizações. Mas antes de falar da organização da Toyota e da Fundação Toyota, é importante falar que esses são temas da sociedade. Sim. Não é da Toyota, não é da pessoa física ou da pessoa jurídica. Isso é um tema da sociedade. Vamos lá, ESG. Que é as questões ambientais. A gente está sentindo literalmente na pele esse efeito do aquecimento global, essas questões climáticas. E por que eu falo isso? A semana passada a gente estava aqui em São Paulo num desafio com a qualidade do ar. Enfim, mas como que isso tá acontecendo? Gente, isso é um efeito do aquecimento global. E no país inteiro. E no país inteiro. Do sul, do norte, do nordeste, o país inteiro, o mundo inteiro tá sofrendo com isso. Então, quando a gente fala, poxa, tem a questão ambiental, a gente precisa se conscientizar como sociedade, como que a gente pode, de alguma maneira, falar sobre isso, debater sobre isso, agir sobre isso, dentro da sua casa. Vamos começar primeiro na sua casa. Quais são os hábitos que a gente pode ter dentro de casa para mitigar esses impactos ambientais? E a questão social também está dentro da sociedade. Nós temos vários desafios. Saúde, de educação, enfim, tantos outros. Como que a gente também pode ter um papel ativo na educação? De cobrar o poder público, mas também dentro do nosso papel como cidadãos, como a gente pode também fomentar esse tipo de discussão. E a parte da governança, que é a parte de você dar transparência, de você trazer todas as pessoas que podem ajudar, de você ter um planejamento, de você ter um sonho. A gente sempre fala na Toyota, né? Objetivos. É muito bom ter os objetivos, mas a gente precisa trazer isso muito para o concreto. Onde eu quero chegar? Onde eu estou e onde eu quero chegar? E qual é o caminho que eu faço para chegar até esses objetivos? Isso é o planejamento, é a governança. Porque se você só tiver sonhos, se você só tiver objetivos e não tiver algo concreto, fica muito difícil. Então, Pedro, para a sua questão central, a Toyota tem dentro da sua estratégia de ESG, alguns grandes objetivos. O primeiro dele é descarbonização. A gente sempre fala, o nosso inimigo é o carbono. Tá bom. Esse é o nosso inimigo. Então, quando a gente olha a estratégia global da Toyota, que não é só aqui no Brasil, é como a gente descarboniza o processo de produção, como que a gente tem iniciativas dentro do nosso produto, que é o carro, a nossa rede, os nossos parceiros. Aqui no Brasil, a gente tem 300 concessionários da Toyota. Vocês olham a cadeia produtiva inteira? Inteira. A gente tem uma ampla relação de fornecedores que estão junto com a gente nessa jornada. Então, vamos lá, quando a gente olha a Toyota, eu vou dividir em duas partes, Toyota e Fundação Toyota. Quando a gente olha a Toyota,
a gente tem uma agenda sobre eletrificação. E quando eu falo de eletrificação, é importante falar das rotas tecnológicas que a gente tem. A Toyota tem 63 modelos eletrificados no mundo todo. Então, a gente tem carro desde do carro elétrico, que depende de uma estrutura para você carregar o carro. Você tem um carro movido a hidrogênio, que é o Mirai. E você tem o carro que é o plug-in, que você pode carregar e você também pode abastecer. E tem a tecnologia híbrida flex. A tecnologia híbrida flex é uma tecnologia que eu não preciso ter a estrutura para carregar o carro. E mais do que isso, eu utilizo o potencial do etanol. Por que o etanol? Gente, o etanol, quando a gente olha a matriz energética do país, a gente é tão rico. O etanol polui menos, a gente ganha uma eficiência de 70% em cima da performance do carro em relação à emissão do gás carbônico. Ou seja, Pedro, a gente tem uma ampla variedade. O que vai diferenciar é o contexto que a gente está. Então, quando a gente olha para o contexto do Brasil, para a sua matriz energética, para os desafios sociais, a gente entende que é a melhor tecnologia. Toyota também tem carro elétrico? Tem carro elétrico. Tem carro a hidrogênio? Mas qual que é a estrutura que o país tem hoje para receber essas tecnologias? O que funciona melhor para a gente aqui, né? Exato. Quando você fala que emissão 70% menos de CO2 quando a gente está consumindo o carro com etanol. Mas a gente percebe que na mídia o etanol ele nunca é valorizado, nunca é divulgado. Você teria alguma justificativa? Então, como fazer, né? Para fazer com que porque eu tenho um carro com etanol e persisto nisso já faz um tempo, mas como consumidora pensando, como você disse no início, que a gente tem que se preocupar em emitir menos CO2, concordo plenamente que o nosso inimigo é o CO2. Mas não vejo isso acontecer no geral na sociedade. Assim, eu vejo que o consumo do etanol ele não é, de certa forma, nem divulgado. Então, você poderia explicar um pouco por que ele perdeu essa força, que no passado o etanol já teve uma força maior de divulgação e tudo? Professor, eu vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro, quando a gente fala do etanol, eu fiz até uma ação indo nos postos de gasolina e escutando os consumidores. Sim, perfeito. E o pessoal falava, nossa, mas a gente tem que ir no posto. Porque quando você abastece, né, com etanol, às vezes você precisa ir mais no posto, porque... né, uma vez por semana, praticamente. E existe ainda uma interpretação errada sobre o etanol, em relação à eficiência, em relação o quanto isso vai fazer o carro ter uma performance melhor. Isso é uma questão que precisa melhorar na comunicação. O que eu tenho observado é que a gente tem alguns parceiros, como a Raízen, como a Shell, inclusive são os nossos parceiros para alguns projetos dentro da Toyota. Com a USP, inclusive. A gente tem o Mirai, inclusive, na USP, para testes. A gente tem observado que essa comunicação agora ela tá ganhando uma proporção maior. Inclusive, a Toyota tem cadeira em vários conselhos e painéis e associações para falar de descarbonização. E cada vez mais a gente está colocando o tema do etanol. A gente precisa ser educativo. Mais do que falar da vantagem energética, a sociedade precisa entender esses benefícios. E como que isso envolve não só as montadoras, mas toda uma cadeia no entorno. Então, de fato, eu vejo que a gente teve um boom e caiu. A senhora tem razão, mas eu acho que agora a gente também está num momento muito oportuno para falar disso. Perfeito. Para retomar, trazer a força da descarbonização através dos biocombustíveis e o álcool. Exato. Eu também acho, francamente, eu acho uma solução aplicável hoje. Sim. Porque o carro flex híbrido, você usa a estrutura toda instalada do país hoje e roda hoje. Então o impacto é agora. E as pessoas já têm carro flex. Não, assim, tá todo mundo. Não, inclusive com a parte elétrica, o que o Otacílio comentou, que é esse segundo motor,
Quando ele está rodando na cidade, o Otacílio me corrige, mas como eu tenho um, foi o motivo que me fez comprar, ele não está poluindo, porque ele usa majoritariamente o elétrico. Perfeito, perfeito. O sistema elétrico, é exatamente isso, Pedro. E só para complementar, como que funciona a tecnologia híbrida flex? A gente tem um motor, tem o motor do carro, tem a bateria convencional e tem uma outra bateria que fica no banco do passageiro. Então, quando eu estou em grandes cidades, em grandes metrópoles, até 60 quilômetros, o carro está consumindo o sistema elétrico. Eu não estou consumindo o combustível. Agora, quando eu vou em grandes rodovias, 120 quilômetros, aí sim eu uso o sistema tradicional. Então, o sistema híbrido tem essa vantagem de usar o sistema elétrico e o sistema convencional, a combustão, seja gasolina ou etanol, e tudo isso junto, integrado. Eu gero energia na bateria, na frenagem e na aceleração. Perfeito. E qual é a grande vantagem? Eu não dependo de uma estrutura física para carregar o carro. Sim, Esse é o grande diferencial. Perfeito, perfeito. O carro elétrico é uma solução? Tem a sua vantagem ambiental? Tem, claro que tem. Só que para eu planejar uma viagem com carro elétrico, eu preciso ter um cuidado muito maior de não só entender quais são as estações de recarga, mas de ter um plano B, de eu chegar lá, tem um padrão de tomada. Não é todo lugar que eu vou lá e coloco minha tomada e vai funcionar. É verdade. E, geralmente, um tempo de recarga dura 2 horas. Se alguém estiver lá carregando o seu carro, eu tenho que esperar esse tempo. Não, daí são 4, porque você tem as 2 horas dele e as Mais tuas. as minhas 2 horas. E posso chegar lá e não está funcionando. Então, veja bem, tem muitos desafios. Quando a gente olha o Brasil como um todo, assim, a gente precisa ver como que a gente inclui a sociedade. A tecnologia também precisa ser democratizada. Perfeito. Né? A gente sempre fala de democratização. Sim. E é curioso que como isso traz o ESG para o core da empresa, porque vocês estão mexendo no produto mesmo. Além do Verdade. processo, né, os insumos e o processo, vocês estão mexendo com o produto final. Otacílio, deixa eu te perguntar, na questão do pós-consumo, eu sei que a vida útil dos carros é impressionante e super longa, mas como é que vocês trabalham esse terceiro elo, esse terceiro momento da economia circular do pós-consumo? Apesar do Toyota durar para Muitos danar. anos. Como é que vocês imaginam isso no futuro? Como é que vocês imaginam que o setor tenha que trabalhar? Antes de a gente entrar na fundação. Boa. Hoje, a gente já tem algumas parcerias para a gente falar do dismantling do carro, né? De como a gente faz a parte da desmontagem do carro. No Japão, 90% do carro todo resíduo ele é reciclado, ele tem uma origem olhando toda a parte de economia circular. Tem um desafio muito grande na parte química do carro, das baterias, inclusive. Então, hoje, a gente ainda está numa fase de estudar essas alternativas do processo, porque a gente sabe que acaba sendo um impacto grande. E eu vou dar um exemplo, Pedro, em relação às baterias. Como que a gente reusa essa bateria? Qual é o descarte dessa bateria? Principalmente do carro elétrico, né? Exato. Porque daí é uma bateria muito mais Não, cara é e muito maior. Muito maior. Hoje, qual é o processo? Depois que encerra o ciclo de vida da bateria no carro, a gente manda essa bateria de volta para a Europa. A gente mandava essa bateria de volta para a Europa. O que a gente observou? Ela, apesar de não ter mais uma utilidade para o carro, ela pode ter uma utilidade, ela ainda pode gerar energia para outras soluções. Quais são soluções? Quais são essas as soluções? Primeiro, a gente também tem um projeto de colocar essas baterias para gerar energia num barco para limpar os rios, por exemplo. Ah, que legal. Para usar outros usos mesmo. Outros usos. Eu posso colocar essa bateria numa estrutura para gerar iluminação numa biblioteca pública. Entendi. Eu posso gerar energia para outros veículos que têm
que exige menos energia do que um carro. Por exemplo, o carrinho de golfe ou esses carros menores. E até para casas, por exemplo, dá para usar Exato. esse combinado de baterias? Pedro, a gente estava falando da Amazônia. Sim. Eu posso levar essas baterias para essas regiões amazônicas para gerar energia elétrica Energia elétrica pra nas gente. comunidades. Fantástico, fantástico. Isso envolve nossos engenheiros, isso envolve academia, Sim. não é simplesmente ir lá Sim, com a sim, bateria sim. e conectar. Tem todo um trabalho que precisa ser feito. Então a gente está nesse debate dentro de casa com os nossos engenheiros, olhando a academia e como a gente pode fazer esse trabalho juntos e olhar essas soluções. Uhum. Então esse é um exemplo concreto disso. Legal. Genial. Muito interessante. Nossa, Não, esse fantástico. ponto das baterias que você trouxe da Amazônia realmente são impactantes, porque tem momentos que eles não conseguem gerar energia, porque está sempre nublado, ou para o vento, não tem abastecimento de diesel. Essas comunidades estão distantes por barco, dias. Então a bateria às vezes é uma diferença da pessoa estar conectada ou não. E assim, gente, a energia, de fato, ela movimenta a comunidade. Claro, Ela a energia é movimenta, vida, né? é vida. Se você não tiver energia, você não tem. Se você não tiver energia, eu estava falando da questão do alimento. Como que você vai refrigerar um peixe? Sim, refrigerar. Ele estraga. Uhum. E aí eu tenho outros impactos, que é com a saúde. Se de repente alguém come alguma coisa estragada, Nossa. olha o efeito disso. Uhum. Então a gente tem olhado a bateria como um recurso que pode ser usado em projetos sociais, de educação, enfim. Olha, incrível. Eu já achei uns 10 uns. Verdade. Ô, Tarsílio, olhando agora a fundação, que por sorte já nasce com esse DNA da empresa. Qual que é o escopo da fundação? Como é que vocês têm organizado as ações? A Fundação Toyota do Brasil é uma instituição independente da Toyota, isso é sempre importante falar, apesar da gente levar o nome da nossa mantenedora, Sim. mas é uma instituição focada para contribuir com a sociedade. E aí, Pedro, a nossa fundação ela é norteada com 4 principais atividades: conservação ambiental, educação, formação de cidadãos, cultura e situações de calamidade pública. Nos 10 primeiros anos da fundação, a nossa atuação foi muito forte na área de conservação. Então, a gente herdou projetos que até então eram da Toyota, como preservação da arara azul, e de outras espécies, que são espécies que a gente tem que ter um orgulho muito grande, são espécies que representam o país. A arara azul quase foi extinta. Mas, Tarsílio, qual que é a ligação da Toyota com a arara azul? Eu vou contar um pouquinho, muito rápido essa história. A bióloga, em 1989, a Neiva Guedes, ela precisava fazer um trabalho de campo para fazer o monitoramento das araras e um trabalho de subir nos ninhos, porque tem os ninhos artificiais e os ninhos naturais. Sim. E não era todo o carro que ela conseguia acessar. Ela usava um bandeirante. Ela usava um bandeirante. Eu tenho um bandeirante. Ela usava um bandeirante. Então não era qualquer carro que chegava nessas áreas. E aí ela contou lá as histórias, ela falou assim, o carro mergulhava É indestrutível. nas áreas alagadas. Bandeirante. E ela falou, vamos procurar a Toyota, porque tem o Bandeirante, que é o nosso carro raiz, o primeiro carro produzido aqui no Brasil. E aí a gente falou, aí a gente recebeu uma carta, né, os engenheiros na época, nossa, mas querem um Bandeirante pro Pantanal? Aí o engenheiro falou, libera um. E aí liberou e foi um grande sucesso. Ela conseguiu acessar áreas remotas que ela não conseguia acessar antes. Legal. E aí a gente, enfim, e ela foi apresentando relatórios, falando, olha, eu descobri outros ninhos naturais, eu consegui acessar. E a gente falou, pô, então a gente entregou o segundo, entregou o terceiro. Em 2001, a gente encerrou a produção do Bandeirante em São Bernardo do Campo, que é a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. E aí a gente começou a emprestar a Hilux. Hoje ela tem 5 Hilux na frota dela. Deu um upgrade. São Hilux todas adesivadas, são bonitas. E mais do que isso, a gente construiu um centro de sustentabilidade em Campo Grande, porque a gente entendeu que o trabalho da arara não é só da preservação da arara, mas de educação ambiental naquela região. Sim. Neiva, ela é doutora
e ela tem uma contribuição enorme para políticas públicas. Política pública é um tema relevante para a Fundação Toyota do Brasil. Com certeza. Seja no âmbito ambiental, seja no âmbito da educação. Então, para a gente é uma honra ter uma parceria como essa, que já dura mais de 30 anos. Então, comentei do Arara Azul, a gente também tem outras iniciativas no Nordeste, de uma proteção de uma APA, Área de Proteção Ambiental, com a SOS Mata Atlântica e o ICMBio, para proteger e aplicar políticas públicas. Eu vou dar um outro exemplo. Peixe-boi. Peixe-boi também era uma espécie quase extinta. E aí as pessoas lá na região de Alagoas olhavam essa espécie falando, nossa, mas o peixe-boi tá aí, eu vou comer o peixe-boi, e não observavam que era uma espécie tão rica da região que, se fosse extinta, teria um grande problema ali para toda a questão do habitat ali da região. E aí, por meio do projeto, a gente criou um TAC para ordenar o turismo. Isso é política pública. Perfeito, perfeito. Ordenar o turismo. Como que a comunidade pode viver bem e gerar renda por meio do turismo, mas um turismo ordenado. E mostrar que aquela espécie não é... Porque tinham muitos pescadores que tinham, eu vou pescar e eu vou né, gerar renda por meio da pesca. Mas, gente, é uma espécie que ela pode ser tão importante para a região, para gerar tanto fomento e recurso. Então, foi por meio também dessa iniciativa. Então, tem tantas outras. E agora a Fundação está no momento de trabalhar muito forte com educação. Educação para a empregabilidade. A gente olha a educação não só no sentido de fazer uma capacitação ou fazer uma formação e entregar o diploma e falar, ok, está aqui, encerrado. Não. A gente olha a educação e, para a gente, o nosso principal objetivo, o objetivo final é a empregabilidade. É eu formar e empregar. Perfeito. E o nosso compromisso é nesses dois eixos. Então, depois da formação, o que a gente faz? A gente aciona os nossos stakeholders, fornecedor. Para para puxar contratar. A Toyota tem duas Contratar associações, a os Associação formados. dos Fornecedores para puxar. e a Associação dos Concessionários. Uhum. Então, no Nordeste acontece isso, que é um projeto chamado Meus Corres. Chamado como? Meus Corres. Meus corres. Muito bom. Né? É muito Meus bom. corres. Para Quem formar estudar, né? jovens que moram em regiões periféricas, em áreas como aplicar insufilme, atendimento do consumidor, soft skills. Como é bom falar de soft skills, gente? Sim. Porque a questão dentro do mercado de trabalho não se trata só apenas da questão técnica. Claro que não. Você não Porque mantém o muita emprego se gente- você não tiver paciência. Se você não tiver paciência, se você não tiver jogo de cintura, se você não falar bem, Sim, sim. Sim. a gente perfeito. as organizações, elas precisam se comunicar bem, Sim. na ponta, na concessionária. Então, a gente observou que isso era uma demanda da sociedade. Muitos jovens, até pelo ambiente, não tinham essas habilidades. Então, a Fundação, junto com uma instituição local, formou jovens nessas áreas. E depois da formação, um grupo de concessionárias falou, deixa eu ver os talentos que tem aqui. Então, você vai para a área de insufilme, você vai para a área de atendimento ao cliente, você vai para a área de mecânica, Uhum. as áreas da nossa indústria. Não, e Perfeito. empregabilidade assim, imediata. É. Né? É uma qualificação, capacitação que o jovem fala, isso vai funcionar para mim. E Pedro, exatamente. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, de novas tecnologias. A gente também está estudando um projeto que daqui a pouco a gente vai anunciar a parceria para criar soluções tecnológicas para a nossa rede, com jovens. Como que a gente pode usar a inteligência artificial na concessionária? Perfeito. Como Na a gente concessionária, na no ponto de concessionária, venda. no ponto de- como a gente pode usar a inteligência artificial nos sistemas da Toyota ou em soluções para fornecedores. Ou seja, eu preciso gerar conhecimento para divulgar esses talentos para minha rede. Esse é o compromisso da Fundação hoje. É educação. Educação. Muito Perfeito. bacana, que é um pilar. Por mais que a gente tenha tecnologia, se não investir em educação E aí, só voltando um pouquinho também para a Toyota, que a gente tem um case que a gente está super feliz, que é recente, a gente anunciou essa parceria há 2 meses com a ACD.
Existe uma metodologia da Toyota que é super conhecida e muita gente procura a gente para entender, que é o TPS, Toyota Production System, que é um sistema de produção Toyota onde a gente olha qualquer operação e o processo e tenta enxergar quais são as melhorias que eu posso aplicar. Melhorias que eu posso... De processo. Para reduzir o lead time, para reduzir o tempo de produção, para melhorar a experiência do colaborador, que seja em relação à ergonomia dele, o esforço dele no processo. Eu tenho uma produção a produção final da montagem do carro, onde eu coloco a roda, onde eu coloco o vidro. O Pedro foi lá na Toyota, ele viu isso. E aí, a roda, o funcionário pegava a roda, vinha aqui, agachava, tal. Mas se tiver um dispositivo que vem a roda aqui, ele encaixa aqui, o tempo que ele reduz são 2 segundos. Multiplica 2 segundos em 3 turnos, 1 ano. Fora para o corpo do... Então, essa é uma metodologia que a Toyota começou com TPS. Deixa eu perguntar um ponto nessa questão do TPS, Otacílio. Se uma empresa de médio e pequeno porte ou uma fundação quiser estudar, ou espelhar, ou fazer uma consulta, como é que a gente faz para conhecer melhor o TPS? Tem algum tipo de serviço? Tem. Você ia terminar de contratar a CD só. E aí, voltando para a CD. Isso, mas obrigado. Só para concluir, só para responder o Pedro. Hoje o TPS ele é aplicado dentro da operação da Toyota, na rede de concessionárias da Toyota, e tem uma nova oportunidade que a gente já abriu há 3 anos com empresas. A Toyota fez essa parceria com a Embraer. A Embraer entrou em contato com a Toyota e falou, poxa, dá para a gente aplicar o TPS na linha de produção de aviões? Poxa, é um belo showcase. Gente, a gente está falando de uma eficiência de 40%. Não acredito. Que trouxe lucro, que Mais trouxe 40%. resultado financeiro para a Embraer. Eu tinha visitado a Embraer. Parecia que tudo era no sistema, os engenheiros chegavam e iam para os seus negócios com a produção, mas parecia também tudo muito vazio. A pessoa tinha que ficar rodando as ilhas. Provavelmente vocês devem ter deixado mais... Exato. E como a gente faz a automação? Em muitos processos, às vezes a gente olha que tem uma pessoa para fazer uma atividade que, será que eu preciso dessa pessoa? E aí eu faço a automação desse processo. Mas a Toyota então não está... E as pessoas? Não é isso. É pegar essa pessoa e levar num outro processo para ter uma atenção especial, que aí sim eu preciso de uma pessoa, de pessoas ali para cuidar desse processo. Então, é olhar eficiência. Porque às vezes tem áreas falando, puxa, eu tô precisando de gente aqui, eu não tenho. Vou contratar do mercado. Vamos fazer um estudo. Será que realmente a gente precisa ter um outro grupo de pessoas aqui? Então a gente olha o processo, olha não só em relação a essa questão de pessoas, mas em relação a resíduos, como que isso é descartado. Sim, melhora o processo do começo ao fim. Existe oportunidade de eu usar esse resíduo para outros fins? E aí, Pedro, dentro da Toyota, nos fornecedores, nas concessionárias, em empresas, a gente tem parceria com a Embraer, com a Vale e outras empresas. E tem o TPS social. Na Vale e na Embraer, essas empresas elas pagam uma consultoria para a Toyota. Sim. Então, os funcionários da Toyota vão até a empresa para estudar o processo, para estudar a empresa e aplicam o trabalho deles. Um trabalho de engenharia normal. E aí a gente tem um valor ali de consultoria. Dentro dos concessionários, a gente faz um trabalho muito intenso também. E aí, a Toyota veio aqui e a gente melhorou a nossa eficiência em 20%. E aí entra uma conversa do tipo, olha, eu consegui reduzir o seu lead time. Como que a gente reflete isso agora dentro do volume e do valor? Para quê, gente? Para a gente ser competitivo. A gente está num ambiente, quando a gente olha o setor, cada vez mais a gente vai nas concessionárias, o carro abaixou o valor. A Toyota precisa ser competitiva, Sim. Então ela faz isso olhando também a sua competitividade e a sustentabilidade dos seus fornecedores. E agora indo para a CD.
Como que a gente aplica o TPS? Essa é uma pergunta. Na linha de montagem de próteses e cadeiras de rodas. A Toyota, e eu sempre falo isso, ela é uma empresa que ela quer ser reconhecida como uma empresa de mobilidade. Nós somos uma empresa de mobilidade. Como uma missão, né? Ser É a maior, nossa melhor missão. empresa de Independente mobilidade. do modal? Independente. Do modal. Nós Empresa de somos uma mobilidade. empresa de mobilidade. Nossa missão e visão é gerar felicidade por meio da mobilidade. A gerar felicidade primeiro. E aí, a mobilidade ela vai muito além do carro. Ela vai muito além da posse de ter o carro. Tanto é que a gente tem uma empresa que se chama Quinto, que é de aluguel de carro. Seja para uso corporativo, para uso, né, pessoa física. E a ACD foi muito curioso, porque eu fui lá, nós já temos uma parceria com a ACD há 3 anos, eu fui lá conhecer o hospital e vi o processo de produção, e eu já tenho um olhar muito toyotês na minha mente, né? 20 anos. Gente, Falou, dá para arrumar? 20 anos você falou. eu acho que ali Vamos eu mexer não isso sou, aí. eu acho que se mudar o layout, porque às vezes, professora, é só uma questão de você mudar o layout. Incrível, Sim. né? Porque às vezes, se você olha o processo às vezes vem daqui para cá, para cá, para cá, para Sim. cá, para cá e termina aqui. Sim. Aí faz um zigue-zague. Mas às vezes o processo ele foi criado dessa forma e nunca ninguém nem questionou. Sim, Tá sim. funcionando. E tá toca. funcionando. A gente aplicou o TPS em um hospital para reduzir o tempo de fila no atendimento. Com certeza. Só ajustando o layout do hospital. O paciente vem aqui, faz isso, faz isso, faz isso, aí o médico chama, o médico anda. Não, vamos criar uma sala do lado. Melhoramos o atendimento em quase 50%. Verdade. Então, com a ACD... Como é que pode? Né? E eu já orientei uma dissertação de mestrado que o mais importante para um consumidor no hospital é o PS, é o tempo que você espera. Ou seja, você não só aumentou a mobilidade, mas você diminuiu a insatisfação. Então, o NPS aumenta, a satisfação do cliente com aquele hospital aumenta. O TPS já foi, inclusive, até no Poupa Tempo, para reduzir o tempo de atendimento no Poupa Tempo, aqui em São Paulo. E ó que Poupa Tempo é um belo case Mas de sucesso. Dá para melhorar. Eles conversaram com a Toyota. Isso há bastante tempo. Então, a parceria recente começou há 2 meses. Já teve 2 grupos da ACD que foram até a Toyota, fizeram um treinamento na Toyota, conheceram a nossa linha de produção. Porque, professora, existe uma certa resistência. Imagina uma pessoa que trabalhou há 10 anos naquele processo. Vem uma pessoa da Toyota falar, e se mudar? E se mudar? A pessoa nem conhece o meu processo. Existe um trabalho educativo para a gente olhar o processo de forma mais assertiva ali, para a gente reduzir o tempo e falar que a gente está reduzindo o tempo para melhorar a experiência dessas pessoas. A gente tem um objetivo de aumentar a produção de cadeiras de rodas em 25%. Legal. Esse é o nosso objetivo. Se aumentar a estrutura e o custo, otimizando a estrutura atual. Exato. E eu queria trazer uma pergunta, porque eu sei que está acabando o tempo tudo, com relação ao aluno que se forma, né? Eu trabalho numa instituição de ensino superior, numa IES, há mais de 20 anos também, que nem você. E a gente vê que a gente está trabalhando com a geração Z, que é uma geração que fica mais no celular e tal. Mas o que vocês têm de expectativa como Toyota desse perfil desse egresso, assim, da pessoa que vai desde fazer um estágio ou até se forma e vai trabalhar com vocês? Dentro da Toyota? Como Primeiro empresa ou como fundação? Primeiro a gente está aprendendo muito com eles e a gente precisa aprender, porque é uma geração que vem com comportamentos bem diferentes do que, pelo menos, na minha geração. Mas também é uma geração que eu acho que pode somar muito dentro da Toyota. A Toyota tem 6 mil funcionários. E recentemente eu tive uma conversa com menores aprendizes que entraram na Toyota e escutei muito eles, né, qual que era a expectativa. A gente quer trazer inovação, a gente quer trazer novas ideias. Então eu acho que são alunos, são jovens que têm tanta ideia nova. A gente só precisa também dar espaço para escutar. Sim.
Porque muitas vezes a gente vê o jovem aprendiz andando, tá aqui para ajudar, mas a gente tem tanto para aprender com eles, que eu acho que a gente pode criar novas soluções olhando também a experiência deles dentro do mundo digital. Perfeito. Dentro do mundo. Sim. Eu sou da área de comunicação. Uhum. Outro dia eu estava conversando com uma aprendiz, acho que da área de marketing. E, gente, eu queria fazer uma coisa tão simples no Instagram que eu não estava conseguindo fazer. E ela, não, mas você vai aqui, você mexe aqui, você olha ali. Eles são nativos. Mas aqui, olha, aqui, essa comunicação ela precisa ser em 30 segundos, porque senão você não atinge, a pessoa sai. Gente, tem 17 anos. E ela tá me dando uma aula. Perfeito. Hoje a comunicação está nas nossas mãos, no celular, nas sim, plataformas digitais. Uhum. Eu acho que nesse sentido eles somam muito pra gente, muito pra gente. É um choque de gerações positivo. Até como professora, ontem eu estava dando aula e eles estavam apresentando os pré-projetos de TCC e uma aluna falou, porque o varejo é um organismo vivo. Eu acompanho o varejo há 15 anos e eu achei essa frase brilhante, quer dizer, não adianta você pensar no varejo que está acontecendo hoje. Eu acho que todas as indústrias, até a Toyota, ela tem que se enxergar como um organismo vivo. E ela disse que eu perguntei, você trabalha no varejo? Ela falou, trabalho na Amazon, faz estágio na Amazon. Eu falei, e o que eles fazem para ser um organismo vivo? Ela falou, a Amazon todo mês distribui para todos os funcionários da empresa um report dizendo o que eles estão fazendo de inovação frente aos concorrentes. Eu perguntei, todos esses novos, né, eles são concorrentes? Sim, são concorrentes, professora, para nós, eles são importantes. E a Amazon sempre faz a gente receber um report pensando no o que de inovação que eu estou fazendo esse mês para que o próprio funcionário seja esse organismo vivo em ação, né? Eu acho que isso é um raciocínio. Aí eu fiquei pensando nessa frase, sabe? O varejo é um organismo vivo, as empresas são um organismo vivo. O quanto que as empresas têm que ouvir, né, o funcionário e tá lá e tá divulgando essas inovações. É um negócio... E aí, professora, eu volto para a questão central dessa conversa. ESG. Diversidade. Sim. Como eu tenho diversidade nas organizações em relação à questão racial, em relação a gênero, em relação à questão da idade. E a riqueza dessa diversidade no estratégico. E tanto da geração nova para a geração que tem mais experiência. Sim, aproveitar o que tem, as gerações têm de melhor cada... Então, assim, a gente precisa ter diversidade dentro da empresa. Sim. A gente precisa ter diversidade, porque a pessoa que já está há tantos anos dentro da indústria, gente, ela ainda pode contribuir tanto com a experiência dela, com o que ela já passou, com o que deu certo, com o que deu errado. Ela pode falar, não, ó, esse caminho a gente já fez, deu errado aqui, mas se a gente for por outro caminho, é escutar a pessoa que tem experiência, mas a gente também precisa escutar o jovem que está lá com 18 anos, com tantas ideias, que às vezes a gente fala, nossa, mas acho que essa ideia não vai funcionar. Mas, gente, às vezes foi uma provocação que nunca ninguém fez, e falou, não, mas espera, não é 100% da ideia que não pode funcionar. Tem coisa que pode funcionar sim. É só a gente tentar. Genial, Tacílio. Obrigado demais pela presença, por estar apoiando o Encontros com o Futuro desde o começo. Parabéns pela direção na fundação e pelo trabalho incrível da Toyota aqui no país. Nota 1000.